O Peregrino, por Joe Bunyan. Apologia do autor a seu livro. Quando no início peguei da pena, a escrever mal imaginava a cena, que fora compor assim um livrete. Não, pensava em outro motete. Mas, já quase concluído, porque não sei, sem me dar conta, a este me atirei. E assim foi, eu escrevendo sobre o anelo e a corrida dos santos nesta era do Evangelho. Súbito vi-me enredado numa alegoria sobre sua viagem e caminho à eterna alegria. Em mais de 20 coisas que pus no papel, isso feito, jamais 20 na cabeça, ao léu. A se multiplicar se atiraram novamente, como centelha que voa de brasa ardente. Mas pensei, se vocês se reproduzem tão rápido, melhor é pô-los de lado, para que afinal vápidos, ad infinitum, não se multipliquem a corroer o livro em que me debruço a escrever. E assim fiz, sem ter ainda ideia distinta. E assim exibi-lo a todos, papel e tinta. Só pensava em fazer, nem sei porquê. Nem me esforcei, portanto, não vê? Por agradar ao próximo, não, pois eu fiz para mim mesmo adulão. Nem nada nesses rabiscos despendi, senão tempo vago, horas soltas em ti. Tampouco quis, senão contornar, por bem, pensamentos piores que me desviem além. Assim, pena ao papel, com prazer tanto, logo vazei as ideias em preto e branco. Pois sabendo já o método todo aceso, arranquei tudo que me veio e teso, escrevi até afinal vir a obra ao lume, essa grandeza de doce fino perfume. Ora, quando assim pus o ponto final, mostrei aos outros para ver Barnal. O que diriam, se iriam condenar ou aplaudir? Alguns viva, outros morra a brandir. Alguns esqueça, outros publique, John. Alguns não, outros parece até bom. Via-me numa encruzilhada e não sabia o que de melhor a fazer havia. Afinal, pensei, como estáis divididos, irei publicá-lo sem vos dar ouvidos. Pois pensei, alguns o fariam, percebo, embora outros até neguem tal ato acerbo. Para ver quem dera o conselho melhor, convinha um teste dos males o menor. Pensei ainda que se de fato o negasse, aos que aplaudiriam tal desenlace, mas não lhes faria que sonegar só uma tão grande alegria à dó. Ao contrário, a publicação disse ofendê-los, isso não, mas como seus irmãos o desejam, abstenham-se de julgar até que o vejam. Se não queres ler, esquece, moço. Uns amam a carne e outros o osso. Sim, para como acalmá-los ter, resolvi então com eles debater. Não devo escrever nesse estilo assim, mas sem de vista perder teu bem ou fim, e com tal método, porque não ouso? Alguns amam a carne, outros o osso. Sombrios, claros, se suas gotas de prata fazem escorrer a terra nutrindo a nata. A nenhum repreende, mas louva ambos, acalenta o fruto que juntos geram tantos. Pois ela assim mistura para que no seu fruto não se distingua um do outro em bruto. Faminta, a ela bem convém, farta porém, os dois vomitam, os abandona sem bem. Vede os meios que usa o bom pescador a pegar o peixe? Que engenho, que labor! Lança ele mão de toda inteligência, vede? Cercados, linhas, anzóis, ganchos e redes. Porém, peixes, há que nem linha nem anzol, podem pegar de noite o mesmo à luz do sol. Mas a esses só se procura as apalpadelas, ou, se não pode pescá-los, ventos sem velas. E como planeja o caçador capturar a ave? Modos tantos, tantos que nem vale nomear.
armas, redes, arapucas, luzes e sinos. Rasteja, avança, levanta, apura o tino. Mas como prever todas as suas posturas? Pois nenhuma dele fará senhor das alturas, e assobia pipila para pegar esta aqui, mas se o faz, não perde aquela outra ali? Se pérolas no papo do sapo houvesse, como na concha da ostra a messe, se coisas que nada prometem contém, melhor coisa que ouro, desdém acaso quem, tendo noção disso, lá olhe com topete, para talvez encontrar? Pois a meu livrete, mesmo sem ilustrações que farão um ou outro homem tomá-lo na mão. Não lhes faltam as coisas mais excelentes, que se acham em ideias ousadas, mais ausentes. Bem, mas ainda não estou plenamente convencido de que este livro há de vingar-se posto e lido. Ora, qual o problema? É lúgubre. E daí? Mas soa falso, pois bem sei que por aí alguns forjam versos como tais macaios, mas fazem reluzir a verdade brilhar os seus raios. Mas querem solidez, dize homem, o que pensas? Afogaram os fracos, metáforas nos cegam tensas. Solidez, meu caro, vem de fato a pena do que escreve coisas divinas, serenas. Mas será devo eu buscar, procurar solidez, porque falo em metáforas, mas com lucidez? Não foram as leis de Deus do Evangelho outrora expostas por símbolos, vagueza e metáfora? Ora, qualquer homem são a censurá-las, reluta, para que não venha a assaltar em luta a sabedoria sublime, antes se humilha e procura descobrir por carneiros e novilhos, ovelhas e novilhos, bordados e braseiros, pássaros e ervas, e pelo sangue de cordeiros, o que Deus lhes falou, e feliz a raça, que nessas coisas ache luz e graça. Não se apresse em concluir, portanto, que almeja solidez ou rude tanto. O que é sólido não o demonstra nem lesa, nem o que vem em parábolas nos despreza. Para não recebamos levianamente o doloroso, tampouco nos prive da alma o gozo. Minhas palavras, nublosas, sombrias, retém a verdade como cofres o ouro contém. Muitos usaram de metáforas os profetas para expor a verdade, sim, e se essa meta é Cristo e seus apóstolos, claramente resulta que as verdades até hoje estão, sim, ocultas. Acaso temo dizer que a divina autoridade, com que primor humilha toda a sagacidade, e é em todo canto dessas coisas tão plenas, sombrios símiles, alegorias, e que há centena. Brotam do mesmo livro os raios de luz e o brilho, que transforma a mesma noite mais escura em idílio? Vinde, que quem me censura examine sua vida, e ali ache palavra mais sombria e descabida, que no meu livro não cabe, sim, e saiba e core, pois nas suas melhores coisas há palavras piores. Que nos ergamos diante de homens imparciais, e contra um ouso apostar 10 ou mais, que encontrarão sentido e belo nessas linhas latas. Bem mais belo do que as suas mentiras em sacrários de prata. Vem verdade, mesmo em bandagem rente. Orienta o juízo, retifica a mente. Afaga o entendimento, a vontade domina. Também a lembrança preenche, ensina. Com aquilo que deleita a nossa imaginação, enfim, mitiga, peço, a nossa preocupação. Sensatas palavras deve usar Timóteo, bem sei, e recusar as fábulas supersticiosas da Grey. Mas Paulo, sóbrio, não lhes proíbe jamais o uso de parábolas, pois se ocultam nas quais esse ouro, essas pérolas e pedras preciosas, que tanto vale escavar com mãos ciosas. Permita-me a palavra mais, ó homem de Deus. Estás acaso ofendido? Quiseras me exprimisse eu com palavras, quem sabe, de roupagens outras, ou fora ou mais explícito nessas coisas poucas? 3 coisas ouso propor, depois eu submeto aos que são melhores, e isso prometo. Primeiro, não acho negado que seja usar isento, mas esse meu método, pois não violento, palavras, coisas, leitores, nem severo sou.
por usar figuração ou símile, mas sim vou. Enquanto puder, escancaro de peito, elevar a verdade de um jeito ou de outro jeito. Negado, disse eu, não, o direito eu tenho. Exemplo A, também dos que com empenho mais a Deus agradaram com palavras ou atos, que qualquer homem que hoje vive de fato. De assim me expressar, assim declarar a ti, coisas as mais excelentes que jamais eu vi. Segundo, creio eu que os homens, como altos como troncos, escrevem em diálogos e ninguém nem os broncos. Os desprezam assim por escrever, se porém violentam a verdade, malditos sejam, e também os ardis que usem. Mas que livre seja a verdade, para lançar-se a ti e a mim, como a Deus agrade, pois quem é que sabe, mais que o primeiro, que nos ensinou a arar, saber certeiro, guiar nossa mente e pena a esse intento? Por ele, o vil anuncia o divino elemento. Terceiro, creio que a ordem divina, por este mundo afora, semelha esse método no qual as causas sem mora. Chamam uma coisa a expor, a outra a reboque. Usá-lo posso, então, sem que nada sufoque. Os raios dourados da verdade possa antes espalhar esse método raios os mais brilhantes. E agora, antes ainda de largar a minha pena, mostrarei o valor do meu livro nessa arena. Confiarei ele como a ti, ao zelo ardente que ergue o fraco e prostra o valente. Este livro perante os teus olhos traceja o homem que ao prêmio perene almeja. Mostra-te para que onde ele vai, de onde vem, o que deixa por fazer e o que também faz. Ainda te mostra como corre vivaz para chegar ao portão da glória e da paz. Mostra ainda que esbaforido corre à toa, como para alcançar imperecível coroa. Aqui vês também porque és que estes mouros desperdiçam tanto esforço e morrem loucos. Este livro de ti fará verdadeiro viajante, e por ele te deixares guiar adiante. Até a Terra Santa te levará nas monções, desde que compreendas suas orientações. Sim, farás os inertes ativos rijos, e aos cegos pudera, fará ver prodígios. Busca então algo raro e proveitoso? Verias verdade num enredo assombroso? És acaso esquecido? Lembrar-te-ias do ano novo ao fim de dezembro todos os dias? Pois lê minha fantasia que feito pua penetra e tomara ao desesperado consolo decreta. Em palavras tais está o livro escrito, que até aos lânguidos desperta o grito. Novidade até parece, mas nada convém, não, senão os fios do evangelho sincero e são. Queres acaso te ver livre da melancolia? Queres prazer mais longe da louca agonia? Queres ler enigmas e a sua precisa solução? Ou preferes te afogar na tua contemplação? Queres a carne? Serás? Não preferes desarte? Ver um homem nas nuvens ouvindo-o falar-te? Anseias ver-te num sonho, mas sem dormir? Ou não preferes a um só o tempo chorar e rir? Não te atrai a ti mesmo te perderes sem dano? Para depois te achares sem passe sobre-humano? Queres tu mesmo ler sem sequer saber o que? Sabendo, porém, por essas linhas mesmo a que lês? Se estás ou não abençoado? Ah, vem então, abra o meu livro. Uma somente, um só coração. John Bunyan.